Olá, meus caros colegas. Meu nome é Walter Santana, eu sou advogado, sou vice-presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB do Rio de Janeiro e hoje vim falar com vocês sobre fechamento e negociação de contratos de honorários advocatícios. Vamos lá. Geralmente tudo começa com um telefonema ou com uma mensagem de WhatsApp, onde o cliente faz contato, muitas vezes desesperado por uma solução urgente dos seus problemas, às vezes com uma carga de emoção muito grande, às vezes até raiva, desespero, e ele quer que você resolva, solucione o problema dele. Eu mesmo, por exemplo, que atuo na área criminal, recebo ligações às vezes às 10 da noite, 11 da noite, mais tarde, de um cliente que está indo para a delegacia, ou que chegou na delegacia e precisa de um apoio, de uma assistência de um advogado. E então, esse momento do primeiro contato, que é a ligação, com o segundo momento, que é o encontro, é um momento crucial para definirmos como faremos em relação aos nossos honorários. E isso requer planejamento. Esse encontro, ele vai depender, a ocorrência dele, do equilíbrio entre a urgência do cliente e a sua disponibilidade. Então pode ser que, dependendo do caso, você tenha que encontrar o cliente na mesma hora, ou possa aguardar para o dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias, de acordo com a sua agenda. E quando esse encontro, essa reunião acontecer, é aí que geralmente começa o dilema da maioria dos advogados, que é justamente a negociação e o fechamento dos honorários. E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Como negociar e fechar honorários com os seus clientes. Estabelece o nosso código de ética, na seção 8ª, que é recomendável que se contrate previamente, por escrito, a prestação de serviços profissionais. Ou seja, 2 requisitos: previamente e por escrito. E o advogado que começa a trabalhar sem atender esses 2 requisitos, sem ajustar seus honorários nos moldes prescritos ali, pelo código de ética, ele acaba entrando em campo, já perdendo, com gol contra. E esse erro eu aprendi na prática. Eu já falei 2 vezes, por não respeitar esse mandamento e acabar no anseio de atender logo o cliente, não pactuando os honorários previamente com ele, ficando em desvantagem de negociação. E isso que eu quero evitar para os senhores que estão me assistindo. Logo, é necessário que você negocie antes com o seu cliente. Você arrume um tempo para fazer isso antes de começar a trabalhar para ele. E se eu dissesse que o segredo para o sucesso de qualquer negociação chama-se planejamento, faz sentido para vocês? Então é sobre isso que eu vou falar. A negociação, o que ela é? É a busca de um acordo satisfatório para ambas as partes, para você e para o seu cliente. Onde você, antes de dar o seu preço, vai ter que mostrar o seu valor. E é aí que vem a diferença entre preço e valor. Porque você deve mostrar o valor além do preço, o preço pecuniário, financeiro. Nunca fale seu preço antes de mostrar o seu valor. Essa é uma grande dica que eu dou para vocês. Mesmo que o cliente pergunte o preço, não dê o preço ainda. Primeiro mostre o seu valor. Porque senão você vai ouvir tá caro. Ele vai dizer que tá caro porque ele não sabe o valor ainda. Ele não mensurou o valor. Isso é um princípio de vendas que abarca qualquer ramo de atividade. Primeiro, você tem que mostrar o benefício. O que o cliente ganha ao pagar aquele preço. E como é que você pode construir esse valor? Se posicionando, mostrando como você se apresenta no seu mercado e outras coisas mais. E para mostrar o seu valor, você também deve ter cuidados com certos erros, certos pecados que muitos advogados cometem na hora de negociar. E eu vou aqui trazer os 10 pecados capitais que o advogado comete ao negociar. Quero pedir que você aí, que está me assistindo, anote. Conforme eu for falando cada um desses pecados, você anote e marque quais que você comete
E caso você, naqueles que você realmente acha que comete, coloque uma nota de 0 a 10, o quanto você comete. E no final desses pecados, eu vou dizer o que você vai fazer com essa nota, como é que você vai te ajudar a transpor essas barreiras. Vamos lá, vamos falar do primeiro pecado, que é trabalhar com pressupostos. O advogado não pode trabalhar com pressupostos na negociação. Porque às vezes ao sentar com um cliente, nós tendemos a querer dar respostas rápidas para mostrarmos eficiência, mostrarmos que sabemos, que entendemos. E geralmente essas respostas vêm das nossas experiências anteriores, com negociações do mesmo tipo. E por isso, acabamos deixando de avaliar a situação com mais precisão, colocando em risco a nossa credibilidade e comprometendo a nossa imagem com o nosso cliente. Portanto, primeiro, ouça o seu cliente, ouça bastante ele, como se você fosse um aprendiz e não soubesse nada do que ele está falando. Testando primeiro todas as informações que ele traz para você, que você buscou saber dele. Primeiro, ouça. Porque se você não fizer isso, você vai acabar incorrendo no trabalho com pressupostos e vai se perder. Tá? Esse é o primeiro pecado. O segundo é confundir pressa com velocidade. Quando o advogado senta para negociar com o seu cliente e ele começa a atropelar essas etapas do processo de negociação, ele corre o risco de perder informações relevantes, prejudicando o problema do seu cliente e incorrendo em prejuízo para si e para ele. E não só pelo aspecto financeiro, mas também pelo aspecto da imagem, da sua imagem perante o cliente. Porque você sabe que o cliente, quando fala mal de você, isso se alastra, como uma praga. Então, além de ouvir o seu cliente, é preciso ouvir ele com calma, ouvir ele atentamente. E mais do que isso, é preciso planejar a sua negociação, bem como a sua estratégia, antes que o momento de negociar chegue, antes que aquele encontro aconteça, sob o risco de você congelar diante de uma atitude ou de uma informação inesperada do seu cliente. E ter que resolver questões inesperadas, apagar incêndios. E é justamente isso que também não podemos fazer. Um outro erro, um outro pecado capital dos advogados é descuidar do lucro. Porque às vezes muitos advogados vivem em condições extremamente desafiadoras. Sobretudo agora nessa pandemia, ainda mais no que tange a captação de clientes. Então, quando eles conseguem um cliente, eles ficam desesperados para fechar. E eu entendo isso. É natural. Mas justamente aí que reside um grande perigo. Porque na pressa de fechar, você acaba esquecendo do lucro. E às vezes acaba até incorrendo em próprio prejuízo só para pegar o cliente. Então, e o cliente que é esperto, que é malandro, ele vai sacar isso. Ele vai captar e vai usar isso a favor dele. E vai pedir desconto, vai pedir prazo, e você vai acabar cedendo as investidas desse cliente. E descuidando do lucro e acabando fechando algo que é financeiramente desinteressante para você. Então, existem 3 fatores que vão influenciar esse momento da negociação, onde você deve pensar no lucro. Que é o estresse da negociação em si, a vaidade, tanto do advogado quanto do cliente, e a competitividade entre eles, naquele momento como se fosse uma disputa, para ver quem leva mais vantagem. Então, descuidar desses fatores pode levar a tomar decisões equivocadas, que somente mais tarde, sem pressa, quando você analisar friamente, fora do calor da emoção, você vai perceber, caramba, eu não fiz um bom negócio. Esse não foi um bom negócio. Então, para evitar esse pecado capital, primeiro pense, analise, ouça. Não faça as coisas, nada com pressa. A pressa, já diz o ditado, é inimiga da perfeição. Um outro grande pecado capital dos advogados é confundir dinheiro com valor. Como é que é isso? Primeiro, você tem que entender o que motiva aquele cliente a te procurar. O que motiva ele a estar ali negociando com você. Negociando com você o preço dos seus honorários, o preço do seu serviço. Primeiro você tem que descobrir os valores dele. Sabe por quê? Pois nem sempre o preço dos seus honorários será o fator decisivo para ele fechar com você. Existem fatores emocionais por trás que são muito mais importantes do que o seu preço pecuniário. Eu vou trazer aqui uma citação
de um livro, um best-seller, de grande utilidade para qualquer profissional, chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que diz o seguinte: se você conhece o seu oponente e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de uma batalha, de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu oponente, para cada vitória ganha, também terá uma derrota. E se você não conhece nem o oponente nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. O que eu quero dizer com isso? Vamos chegar lá, vamos desenvolver isso. Você precisa saber o que motiva o seu cliente. E para saber o que motiva o seu cliente, você tem que fazer um trabalho prévio, de inteligência. Pois sem isso, você fica à mercê dos dados que surgem no momento da negociação. E você não vai ter tempo hábil para verificar esses dados, verificar se eles são verdadeiros ou falsos. E você pode acabar sendo enganado, enrolado nesse momento. Então, o que eu quis dizer com essa citação de Sun Tzu? Em outras palavras, traduzindo isso para o nosso métier. Se você conhece o seu cliente e você se conhece, você vai ganhar todas as suas negociações. Agora, se você se conhece, mas não conhece o seu cliente, você não investigou ele, você vai ter 50% de chance de êxito. Agora, se você não se conhece, não conhece muito menos o seu cliente, não sabe nada dele, certamente você vai perder a sua negociação. Seja perdê-la por não obter, fechá-la, ou por ter uma negociação ruim onde você leva prejuízo. Então, muito cuidado com isso. Antes de sentar com o seu cliente para negociar, procure descobrir quem ele é. Mas como que eu faço isso, meu Walter? Como? Muito simples. Hoje vivemos na era da informação. As redes sociais estão cheias de informações, fotos, dados, históricos. Pesquise o seu cliente em todas as redes sociais. E mais que isso, busque no Google, busque nos tribunais, não só nos tribunais do seu estado, nos tribunais dos outros estados, no Justiça Federal, Justiça Trabalhista. Descubra saber mais sobre ele. E pergunte-se, o que leva o seu cliente a agir com base nesses dados que você está levantando na internet, onde mais você conseguir. O que leva o seu cliente a agir? O que está por trás das escolhas dele? E por quais motivos ele deve fechar com você? Quando você entende os motivadores do cliente, tem muito mais assertividade para influenciar ele a fechar do jeito que você quer o negócio, e não do jeito que ele quer. Então, esses motivos, você tem que buscar saber os motivos aparentes, que são aqueles técnicos e financeiros, que você ele mesmo te dá isso voluntariamente, e os motivos ocultos, que são os emocionais. Esses são os mais importantes, porque através deles você descobre o que ele quer, para que ele quer e por que ele quer. Então, antes de sentar com o seu cliente, faça 2 listas com esses motivos que eu falei agora. Os motivos aparentes e os motivos ocultos. E assim você descobrirá os valores dele. E terá muito mais chances de influenciar o seu cliente a favor dos seus interesses. E como eu disse antes e repito, nem sempre o preço é fator decisivo para o fechamento de um contrato. Se for, é porque você ainda não conseguiu tornar relevante o seu valor e o valor que você tem a oferecer para o seu cliente. Tá bom? Porque geralmente não é o que motiva o cliente a estar ali, não é o fator preço. São os interesses dele, é a dor dele. Por isso é importante entender primeiro o que o cliente realmente quer, o que ele vê. Um outro pecado capital, o quinto pecado capital que nós cometemos é acreditar que todos pensam como nós. Acreditar que todos pensam como você, inclusive o seu cliente. Isso não é verdade. É um erro produzido por conta própria, que o seu cliente deseja como se você fosse ele. Isso decorre de uma tendência humana de acharmos que as nossas verdades são compartilhadas por todo mundo. E não é verdade. Não é verdade na grande maioria das vezes. O advogado precisa construir seus argumentos com base na maneira que o cliente pensa e não nos seus próprios pensamentos, suas próprias convicções, nas suas próprias verdades, suas crenças pessoais. Temos que olhar sob a ótica do cliente, porque é ele quem vai decidir no final das contas. Então é preciso vincular cada argumento que você vai usar com o seu cliente a um benefício específico que agregue valor às necessidades do seu cliente. Eu vou repetir isso. É preciso vincular cada argumento que você vai usar com o seu cliente
a um benefício específico que você vai gerar para ele, agregando valor às necessidades do seu cliente. Tranquilo até aqui? Negociar, gente, negociar é uma arte. É chamada a arte de gerenciar expectativas. Expectativas de quem? Do seu cliente. E as expectativas mais difíceis de lidar são aquelas emocionais, ligadas aos sonhos, aos desejos, às necessidades emocionais do seu cliente. O pior é que poucos advogados sabem lidar com isso, sabem lidar de forma profissional com o lado emocional do seu cliente. E acabam negligenciando isso de uma forma amadora e inconsequente que impede você, profissional de advogado, de crescer, de ganhar mais, de ter mais e de ser mais. Não basta conquistar o cliente com os argumentos lógicos do processo, do caso. Não. É preciso muito mais do que isso. É preciso seduzir ele com argumentos emocionais, que mexam com o seu coração, que mexam com seus desejos, com sua autoestima, com o que ele quer conquistar e vencer. Você tem que se tornar um amigo do seu cliente, conquistando a confiança dele e sendo um parceiro de realizações dele. E assim você vai entender e vai realizar não só o seu cliente, mas a você mesmo. E isso também vem decorre do próximo pecado capital, que é ter dificuldades para ouvir. Os advogados, muitos advogados, hoje em dia têm grande dificuldade para ouvir, só querem falar, e não param para ouvir. Sinceramente, quem aqui tem uma dificuldade enorme para falar e uma dificuldade tremenda para parar de falar e ouvir? Sinceramente. Porque, isso aqui, para quem não sabe, o ato de ouvir, ele não é meramente fisiológico, não é só você escutar, não. É muito mais que isso. Como assim, Walter? Envolve 3 dimensões. Tem a dimensão física, né, fisiológica, tem a emocional e a mental. Quando você desconecta uma dessas dimensões da outra, você não ouve, de fato. Você pode estar ali presente no ambiente, escutando, mas a sua mente está em outro lugar. Você não está ouvindo nada que está acontecendo ali. E quando você volta, você perdeu um fator, perdeu uma informação. E isso prejudica a negociação. Isso tudo, gente, vem da neurociência. Não sou eu que estou inventando isso, não. Isso tudo vem de estudos. Como é que isso acontece numa reunião com o cliente? Vê se não é exatamente assim. Quando o cliente fala, a gente começa a tentar antecipar o que ele vai falar, né? A gente começa a antecipar na nossa cabeça a visão do cliente. E é justamente nesse momento que a gente deixa de ouvir o que ele está falando. A gente começa a viajar na maionese e pensar, caramba, ele quer isso, ele quer aquilo, em vez de simplesmente parar, ouvir, acompanhar para depois pensar. Vamos primeiro olhar os argumentos do cliente, ouvi-lo com atenção e deixar para acompanhar até o final da fala dele. E por quê? Por que isso acontece? Porque isso é uma razão neurológica também. Por que não conseguimos pensar e ouvir ao mesmo tempo? Porque nós não conseguimos pensar de forma estratégica e escutar atentamente ao mesmo tempo. São duas forças, duas razões. Como é que você vai ter que ouvir atentamente seu cliente, focar no que ele está falando? Você não vai conseguir, ao mesmo tempo, bolar uma estratégia em cima daquilo. Você pode até tentar, mas você acaba se atrapalhando. O certo é você primeiro ouvir, e depois pensar, e depois expressar a sua estratégia. Qual a consequência de não ouvir? Perdemos várias informações importantes. Mas eu tenho uma solução muito simples e tranquila para isso. Uma solução que eu aprendi e venho aqui trazer para vocês. Que solução é essa? Primeiro, tenha sempre um papel, um rascunho, um bloco de notas, um caderno com você nas reuniões. E nesse caderno você vai anotando, conforme o cliente vai falando, você vai anotando todos os pontos relevantes do que ele está falando. Pontos chaves. Vai anotando, deixa ele falar. E vai anotando. Quando ele acabar de falar, você não interrompe a fala dele de jeito nenhum. Porque isso quebra o raciocínio dele, às vezes ele deixa de trazer uma informação que lá na frente vai fazer falta. Então você deixa ele falar. Mesmo que se você discorde dele, segura. Se controla as suas emoções, não fala ainda, deixa. Mas você sabe que ele está assim, totalmente equivocado com aquilo que ele está falando, deixa ele falar. Porque às vezes, naquele equívoco do que ele está falando, ele vai trazer uma informação importante também, que ele não traria normalmente. E aí, quando o seu cliente concluir o raciocínio dele, quando ele acabar de falar,
você vai tomando as notas e ao final, aí sim, você vai rebater os pontos que você anotou com ele. Vai conferir, vai checar, vai discordar. Mas primeiro você ouviu tudo que ele tinha para falar. E assim você vai captar o ponto de vista completo do seu cliente, não apenas partes e fragmentos. E vai ter uma noção melhor de como ele pensa, de como ele vê, como ele enxerga, o que ele quer. E depois, você, além disso, ainda vai demonstrar respeito por ele. Isso é mais um ponto que gera valor. O cliente, ele valoriza, poxa, esse doutor, ele me ouve, ele ouve tudo que eu falo. Ele não fica me atropelando, ele respeita. Isso é ganhar ponto com o cliente. Um outro grande pecado capital que os advogados cometem é entrar no piloto automático. Como é que é isso? Vamos partir do pressuposto que todos saibam, ou já tenham ouvido falar, o que é um piloto automático, o que ele faz, certo? Como o próprio nome sugere, quando nós estamos dirigindo e queremos poupar esforços, programamos a máquina para realizar o esforço por nós. A gente vai lá, programa lá a velocidade que queremos e o carro vai acelerar e frear, tendo aquela velocidade para manter aquela velocidade, aquela programação. Isso acontece também com o nosso cérebro. Quem aqui nunca pegou um carro para dirigir, para ir para algum lugar e acabou de parar em outro totalmente diferente? E aí quando você deu conta, caramba, como é que eu vim parar aqui? Pensando que uma entidade tomou conta do meu corpo, me levou até aqui, cruz credo. Mas não, o que é? Você se distraiu, a sua mente começou a processar outras coisas e a sua máquina, o cérebro, conduziu para um lugar que você vai com habitualidade, para uma direção que você costuma dirigir. E aí você começa a ter que retomar, refazer o trajeto para onde você tinha que ir. Porque você estava no piloto automático. Agora imagina isso numa reunião de negócio, uma reunião de negociação com o seu cliente. Você entra no piloto automático e para de ouvi-lo, começa a pensar o que você pode trazer para você. E isso é neurológico, é fisiológico, porque o nosso cérebro identifica quais tarefas nós realizamos com mais habitualidade. Não só tarefas físicas, mas também tarefas cognitivas, tarefas neurológicas. E ele começa a poupar energia através desse processo. E esse modo automático também pode acontecer quando estamos negociando um aeroporto de honorários. E o que acontece quando isso acontece? A gente acaba entrando na mesma forma de abordagem, na mesma forma de negociação, na mesma forma de falar, na mesma forma de argumentar, como se todos os clientes fossem iguais. E aí que está o erro. Eles não são iguais. Eles são completamente diferentes. Cada cliente é um universo. Então, se você sempre abordar da mesma forma, sempre falar da mesma forma, numa espécie de modo automático, você vai ter a sua margem de sucesso reduzida a um percentual ínfimo, insignificante, que vai lhe levar bem para longe do sucesso que você almeja. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar vigilante e atento a você e ao seu cliente, para não cometer esses erros de percepção e julgamento e se arrepender depois. E uma outra consequência do piloto automático é você acabar ficando prisioneiro de um modelo mental. Como é que é isso? Alguns advogados eles ficam presos a uma mesma forma de pensar, o mesmo estilo de negociar, sem se tocar que precisam ser flexíveis e se adaptar a cada cliente, não ao contrário. Por isso que às vezes acontece os desentendimentos na reunião. Porque você está sendo aquele modo automático e não está se adaptando ao seu cliente, está gerando conflito, estresse naquela negociação. Quando você se adapta e ao seu cliente você se conecta com ele. E ele tende a acolher com maior intensidade tudo aquilo que você sugere a ele. Então só temos a ganhar saindo do piloto automático. Um outro grande pecado capital que nós cometemos é não fazer perguntas inteligentes. Por incrível que pareça. Nós somos muito bons para peticionar, muito bons para usar argumentos lógicos, inteligentes em petições, situações orais, mas por vezes esquecemos que devemos usar também de toda a nossa inteligência para lidar e para interagir com o nosso cliente, sobretudo numa reunião de negociação. Porque perguntas inteligentes conduzem a respostas inteligentes. Esse método não é de agora, não é do coach, não, ele vem lá de trás, lá de Sócrates, um grande pensador grego, que desenvolveu esse método chamado método socrático, onde ele fazia perguntas que faziam
o interlocutor pensar e trazer de dentro dele as próprias respostas que quem perguntou queria ouvir. Então, um dos piores erros do advogado é falar o tempo todo, na tentativa de convencer o cliente do seu ponto de vista, usando apenas seus próprios argumentos. É burrice. Só falar, argumentar e não perguntar e ouvir do cliente. Então, primeiro, formule suas perguntas e envie o seu cliente. Espere a resposta dele. Nós não podemos convencer diretamente o cliente, mas nós podemos influenciá-lo. E como é que nós influenciamos? Através de boas perguntas. Pois plantamos na cabeça deles sementes do que queremos colher, através dessas perguntas inteligentes. Não podemos deixar de planejar as perguntas que vamos fazer na nossa reunião de negociação. Então, esse planejamento tem que ser antes da reunião acontecer. Você vai formular as perguntas que você quer fazer para o seu cliente. Fazer as perguntas certas para o seu cliente é como conduzir uma dança. Só que nesse caso, você conduz o seu cliente para a sua meta de fechamento, no seu contrato de honorários. Então prepare antecipadamente cada pergunta. Prepare tudo que você vai perguntar para ele, levando em consideração as respostas que você precisa receber dele, que você pretende receber dele. É um planejamento estratégico. Pense de forma antecipada. Crie uma série de roteiros para você apoiar a sua argumentação. Ou seja, você vai ter um roteiro A, um roteiro B, para você poder ter opções, ter movimentação. Um outro grande erro dos advogados, o nono pecado, é não explorar todas as possibilidades. Achar que só tem um jeito de resolver as coisas, só tem uma resposta certa, só tem um caminho, só tem um plano. E isso reduz muito as chances do advogado ter sucesso na sua negociação. Sempre é possível buscar encontrar mais de uma solução diferente para cada problema. Não existe apenas uma resposta certa. É um erro parar de explorar novas alternativas só porque encontramos uma resposta que parece adequada, que parece satisfatória. Quando às vezes, se pesquisarmos um pouco mais, vamos encontrar algo muito melhor, que vai ser muito mais interessante não só para o nosso cliente, mas para o nosso bolso. Não seja escravo do medo de errar, pois este medo impede a gente de pensar de forma criativa e inovadora. Pense fora da caixa. Muito importante, não nos deixarmos levar pelo excesso de autoconfiança. Porque por que nos leva a acreditar numa única resposta? Nós caímos na ilusão da vaidade e da arrogância. Achamos que somos melhores e mais espertos que todo mundo. E deixamos de planejar essas nossas ações, bem como estudar nosso cliente, o que certamente só leva ao fracasso. Esse excesso de autoconfiança nada mais é que o 10º pecado capital do advogado. Então, esses são os erros que os advogados às vezes cometem na negociação. Se você se identificou e marcou algum desses erros e pontuou, eu vou pedir o seguinte, que você destaque os 3 erros mais recorrentes e anote uma decisão que você vai tomar para solucionar cada erro desse, para que você não cometa mais esses erros nas suas próximas negociações e assim tenha muito mais sucesso na sua advocacia. E agora eu vou falar sobre as armadilhas da negociação. As armadilhas que muitos de nós caímos ao tentar negociar com os nossos clientes. E o que essas armadilhas envolvem? São fases da negociação. É o planejamento, armadilhas na percepção do cliente, armadilhas na nossa atitude, na atitude do cliente e armadilhas na comunicação. Então eu vou falar primeiro no planejamento. O planejamento, como eu já venho dizendo desde o início, é importantíssimo para quem quer ter uma negociação bem sucedida. Quem planeja sempre leva vantagem na hora H. Até porque se você não planeja e o seu cliente se planejou para a sua reunião, você está perdido e conduzido por ele. E sabe por que nós não planejamos? Por pura preguiça. Mera preguiça. É o primeiro fator que nos impede de planejar. Pois planejar exige um esforço mental. Você tem que pensar, tem que desgastar um tempo, tem que gastar um tempo pensando. E em geral, nós humanos só pensamos em planejar quando a situação fica preta, quando fica feia, quando as dívidas se acumulam, quando a nossa saúde começa a falhar, ou quando chega uma crise como essa que nós estamos vivendo agora.
Aí o ser humano começa a pensar nas saídas, buscar soluções, buscar alternativas, quando na verdade devemos pensar o tempo todo. Pois todos aqueles advogados bem-sucedidos que você conhece, pode ter certeza que eles pensam o tempo todo em tudo. Não deixam nada para a última hora. Sempre planejam. E como é que podemos fazer para planejar com naturalidade? Primeiro, visualizar de forma bem clara o que você quer como resultado daquela negociação. Uma vez que você visualiza aquilo, visualiza a cifra que você quer alcançar ali, qual o valor que você quer fechar, qual o prazo de pagamento, qual é a forma de pagamento, qual o trabalho que você vai ter em troca daquele valor. Aí você vai deixar que essas ideias circulem na sua mente. Você vai pensar sobre aquilo vai circular e vai formar novas conexões que vão te trazer insights, onde você pode pensar de repente em oferecer algo mais, para poder cobrar algo mais, ou um caminho melhor, uma segunda resposta, que vai te trazer um caminho mais célere, ou talvez mais vantajoso economicamente. E por fim, ordenar esse caos criativo na sua mente num pedaço de papel, numa folha de papel. Por que isso? A visualização ela é um dos pré-requisitos do planejamento. Nós só podemos planejar algo depois que nós visualizamos esse algo na nossa mente. As imagens são formadas aqui na nossa mente. Nossos olhos são apenas um instrumento com uma lente para enxergar o mundo, mas as imagens são formadas aqui. Então, quando visualizamos na nossa mente o que queremos como meta daquela negociação, começamos a pensar naquilo, vem ideias. Essas ideias vão para o papel. E assim, organizamos o nosso planejamento. E não falhamos no planejamento, não caímos nas armadilhas de não planejar. Uma outra vantagem de planejar é que você consegue antever os movimentos do seu cliente. Uma outra armadilha do planejamento é você não conhecer as variáveis. Que variáveis são essas? Primeiro, as expectativas técnicas. Qual estratégia você vai oferecer para o seu cliente? Ainda mais sabendo que ele pode ter pesquisado no Google, Dr. Google, outros caminhos, e vai te questionar se esse caminho conduz diretamente para a melhor solução para o seu cliente. Outra variável é a expectativa financeira. Você alinhar com o seu cliente a realidade financeira dele, com o que você vai cobrar, e ver se é compatível. E as expectativas emocionais. E essas são, para mim, as mais importantes, pois a solução que você vai se oferecer tem que se encaixar adequadamente no que ele espera. Então é uma variável que você tem que considerar antes de se encontrar com o seu cliente e renegociar com ele. Uma outra armadilha na fase de planejamento cometem é não treinar. Isso mesmo. A falta de treino ela é um inimigo de quem quer alcançar a melhor performance possível numa negociação de honorários ou em qualquer negociação. Você tem que treinar mentalmente o seu encontro. Você tem que imaginar passo a passo de como vai ser aquele encontro de negociação. Ou seja, além de você colocar aquilo no papel, você vai imaginar e treinar aquilo. Mas quando você chegar lá, você já está com aquilo na sua mente, na sua cabeça, no seu sangue, circulando. Vai ser natural. Então, você vai treinar um encontro mentalmente, um encontro com o seu cliente, simulando esse encontro na sua mente. Grandes atletas adotam essa estratégia para fixar nas mentes deles os golpes ou as jogadas que eles querem realizar nos seus jogos, nas suas lutas. Muitos lutadores de MMA, antes de enfrentar um grande oponente, eles já mentalizam os golpes que eles vão dar para levar aquele oponente a nocaute. Isso já é declarado, até mesmo por alguns deles. Uma outra falha no planejamento é a dificuldade de manter a concentração. Ou seja, você fez um roteiro, você imaginou aquele roteiro, você planejou, você simulou na sua mente aquele roteiro, mas você acaba se distraindo por coisas do dia a dia, ou por qualquer coisa. Uma mensagem do WhatsApp que chega, uma notificação do Facebook, uma ligação. A concentração nada mais é que a capacidade de se manter no caminho até o destino que você quer alcançar. E o foco é a capacidade de definir o destino que você quer alcançar. Então é importantíssimo manter a concentração. Uma vez que você determinou, planejou, como vai ser esse encontro, essa reunião, você tem que focar naquilo e manter a concentração até que isso ocorra, para que você tenha o maior sucesso possível, com determinação, com garra, com investimento, de esforço. Agora vamos falar das armadilhas na percepção. O que seria essa percepção?
existem clientes que também são espertos. E clientes espertos podem sabotar a sua visão e distorcer as informações para barganhar o menor preço possível na negociação dos seus honorários, desvalorizando o seu trabalho. Então, como é que você pode evitar isso? Primeiro, tomando conta dos pontos cegos da negociação. Nunca tire conclusões com base em meros fragmentos de informações, pois você pode acabar se baseando no seu preço uma entrega aparentemente simples, que no final vai se revelar um trabalho muito mais caro, expensivo e trabalhoso para você. E aí você vai ter que honrar o que você contratuou, sob pena de responder por isso. Então, é muito importante que você analise friamente todas as informações que vêm do seu cliente. Questione. Para que você não acabe deixando pontos cegos que vão atrapalhar a sua percepção. Uma outra coisa, análise de valor. Se você não for capaz de demonstrar ao seu cliente o benefício que ele vai ter quando você resolver o problema dele, o ganho, você vai acabar incorrendo sério risco de perder esse cliente. Porque ele vai perder o interesse. Porque ele não enxerga o valor do que você entrega. Então você tem que apresentar uma solução para ele e mostrar o quanto é valiosa para ele. Que não haja essa falha na percepção do valor do que você entrega. Então, seja muito assertivo no sentido de comunicar aquela solução, comunicar a sua experiência em resolução de problemas parecidos com aquele que você já resolveu no passado, mostrar que você entende do assunto, mostrar o que ele vai ganhar com aquilo, fazer ele imaginar, estimular a imaginação do seu cliente e transmitir a segurança para o seu cliente. Porque tudo que ele mais quer nesse momento é segurança também. Então, aproveite para mostrar o que você faz a mais que os seus concorrentes não fazem. Venda seu peixe para o seu cliente. Seja um bom vendedor. E assim você vai aumentar a percepção de valor dele. E não se permitir perder esse cliente por conta justamente da ausência da percepção de valor. Aprenda a encantar o seu cliente. Aprenda a entregar mais do que ele espera. A superar as expectativas dele. Uma outra coisa, na percepção, é extremamente fundamental diagnosticar a dor do cliente. O cliente não é apenas uma fonte de renda com números. Ele tem dores, ele tem emoções. Então você precisa descobrir, investigar qual é a dor do seu cliente. Qual o motivo dele eleger você e dele trazer para você o problema dele. Porque os seres humanos, eles são movidos por duas coisas. Ou a fuga da dor, ou a busca pelo prazer. E na maioria das vezes, o que ele está buscando ali é a fuga da dor. Fugir da dor, que incomoda ele. E que dor é essa? Você tem que perceber que dor é essa. Porque se você não perceber, e o seu concorrente perceber, ele vai ganhar um cliente de você. Agora vamos falar de armadilhas na atitude. E para isso eu vou trazer um exemplo muito pessoal que o meu pai me contava e que fez muito sentido para mim na minha vida profissional. Meu pai morou muitos anos na Nigéria. Ele dizia que lá havia um dizer de que quando uma pessoa, um homem casado com uma mulher, e eles chegavam à sua casa, existia pendurado na parede um chicote imaginário. E daqueles dois, aquele que pegasse o chicote primeiro, mandaria na relação para sempre. O que isso tem a ver com atitude? Tudo. Se você não assumir o controle da sua negociação, assim que você encontrar com o seu cliente, quem vai assumir vai ser ele. Não existe a possibilidade de um dos dois não assumirem. A questão é, onde você quer estar? No controle ou sendo controlado? Isso depende da sua atitude. Existe um autor chamado Jorge Menezes, que publicou um livro chamado Aprenda a Negociar com Tubarões, que ele fala o seguinte: antes de sermos vencidos pelo nosso oponente, somos vencidos por nossas atitudes. A leitura que eu faço dessa frase é: antes de sermos vencidos pelo nosso cliente, somos vencidos pelas nossas atitudes. Então, é muito importante ter controle sobre suas atitudes e manter o controle da sua relação com o seu cliente e o controle da negociação. Você que tem que conduzir a negociação e não o seu cliente. Você tem que fazer as perguntas. E tem que também ter muito cuidado com mudanças bruscas de humor e temperamento. Se você
é uma pessoa dada a instabilidades ou que tem um pavio curto, você tem que ter atenção redobrada para não cair nessa armadilha de atitude e perder o seu cliente por um destempero, um momento de impaciência, porque isso acaba gerando desconfiança. E tudo o que nós tratamos com o cliente, toda relação que mantemos com ele, ela é baseada justamente na confiança. A partir do momento que o teu cliente para de confiar em você, ele não vai mais negociar com você, muito menos ter uma relação com você. Eu digo que a relação entre um cliente e um advogado, de confiança, deve ser tal qual aquela do paciente com o médico. Uma relação de extrema confiança. Quando falhamos em nossas atitudes e o nosso cliente começa a desconfiar das nossas mensagens, de nós, ele também não vai confiar no que entregamos a ele. Vai buscar aconselhamento com o seu concorrente. Ele vai acabar sempre em buscar os serviços de outros. Muito cuidado também em relação às suas atitudes. Quando você negociar com aquele cliente que quer barganhar tudo, quer levar vantagem em tudo, você tem que ter muito tato para não ofendê-lo, não feri-lo e, sobretudo, não perder aquele cliente. Outro cuidado também com aqueles clientes que reclamam de tudo. O cliente chega na sua sala reclamando que está calor, o café está frio, que nada dá certo para ele, que tudo dá errado, tudo não está errado, todo mundo é culpado de tudo que acontece na vida dele. Você tem que ter um cuidado especial com esse cliente, se você realmente quer dar solução aos problemas dele. E muito cuidado com as aparências, porque geralmente elas enganam. Não julgue só o seu cliente pelas aparências, julgue pelas informações que você obtiver dele, sobretudo pelas informações que ele entregar e que você pesquisar. E por último, armadilhas na comunicação. A comunicação é um fator essencial para o advogado, porque é através desse fator que ele trabalha, exerce sua profissão e ganha a sua remuneração. Então, com o cliente, quais são as armadilhas da comunicação com o cliente? Tem muitos advogados que acabam usando um linguajar muito rebuscado, muito juridiquês, e aquele cliente não entende ele. Se o teu cliente não te entende, ele não vai comprar de você. Ele não vai fechar com você. Então você tem que falar com o seu cliente de igual para igual. Tem que falar a mesma língua dele. Você não pode se colocar acima dele, mas também não abaixo. Quando eu falo em você, eu falei lá atrás, em dominar a situação, controlar a negociação, não quer dizer que você tem que ser superior. Você tem que falar de igual para igual com ele, mas mantendo a inteligência emocional, controlando emocionalmente aquela negociação. Então, use uma língua que o seu cliente entenda. Modere a velocidade das suas palavras, da sua fala com ele. E, mais uma vez, ouça bastante ele. E evite a todo custo demonstrar qualquer sinal de dúvida, de fraqueza, de medo e receio perante o seu cliente. Pois quando você pode comunicar isso, não só pela sua fala, mas pela sua postura corporal. Então, muito cuidado, porque o corpo fala também. O seu cliente, quando ele te procura, tudo que ele quer é segurança e não insegurança. Ele precisa que você seja seguro com ele. Ele quer um provedor de soluções e não alguém para chorar com ele. E por isso eu trago para vocês um brinde, que é uma leve pincelada sobre perfil comportamental. Por quê? Porque quando você entende o perfil comportamental do seu cliente, você tem uma comunicação mais assertiva com ele. O que é o perfil comportamental? Eu vou falar da teoria DISC. A teoria DISC nada mais é que uma teoria criada por um PhD em psicologia da Universidade de Harvard, chamado William Moulton Marston. Essa teoria serve para explicar as reações emocionais dos seres humanos, classificando em 4 grupos específicos. São 4 fatores que formam a sigla DISC. D de dominância, I de influência, S de steadiness, que é a estabilidade, e C de conformidade. Eu vou explicar rapidamente o que são os 4 perfis e como você pode identificar no seu cliente um desses perfis e saber lidar com ele melhor, como comunicar com ele melhor. O que é a dominância? A dominância
aquela pessoa que ela é extremamente dominante, como o próprio nome sugere. Ela gosta de comandar, ela é objetiva, assertiva, ousada. Ela é confiante, firme, decidida, orientada a objetivos. Ela não gosta de enrolação. Ela gosta de tudo direto ao ponto. Detesta rodeios. O influente. O que é o influente? Como o próprio nome também sugere, uma pessoa que gosta de influenciar, de se comunicar, de estar com pessoas. É uma pessoa persuasiva, entusiasmada, otimista, sociável, extrovertida. É aquela pessoa que está bem com todo mundo, que sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo na rua. É o típico perfil de político. É uma pessoa que tem que estar com pessoas o tempo todo. O estável. O estável é aquela pessoa que é extremamente calma, paciente, conciliador, ouvinte, empático, persistente, planejador. É aquela pessoa bem parada, sabe? Costuma ser mais parada e sempre tem um ritmo delas. Você tem que ter muito cuidado com o estável para você não atravessar o ritmo dele. E o conforme? O conforme é o cara analítico, é o cara sistemático, organizado ao extremo, prudente, detalhista, discreto, autodisciplinado e muito organizado. É o tipo de cara que você, quando eu pego uma petição sua para analisar, ele enxerga de cara os erros e aponta para você, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Esse é o conforme. Então, como você encontra com essas pessoas como seu cliente, você tem que saber como comunicar melhor com elas. Então, como é que você comunica com um cliente dominante? O cliente dominante, você tem que ser objetivo com ele. Você não pode ficar fazendo rodeios, dando voltas, você tem que deixar ele achar que está no comando. Não deixar ele no comando. Se deixar, ele vai assumir. Mas você tem que achar que ele deixar ele pensar que está no comando, sempre dando razão a ele e sendo pontual e objetivo com ele, direto ao ponto, sem perder tempo com informações. O contrário do conforme. O conforme, ele ama informações. O conforme, ele ama detalhes, fatos, dados. Tudo que você colocar, ele vai questionar, ou ele vai pesquisar no Google, ou ele vai pesquisar em algum lugar para saber se é verdade. Então, sempre trabalhe com a verdade, sempre dê ele muita informação que você vai conquistar, assim, a confiança dele, ele vai fechar com você. Basta que você dê bastante informações a ele. O influente. O influente é aquele cara, como eu falei, que é político, que gosta de falar com todo mundo. Basta você validar ele. Elogiar o que ele fala, o que ele faz, você vai ganhar ele assim. E o estável? O estável, basta você dar a ele previsibilidade e falar num tom de voz bem calmo com ele. Bem moderado, suave, respeitando o ritmo dele. E assim você vai ganhar o seu cliente estável. Bom, foi só uma leve pincelada sobre perfis comportamentais. Sugiro que estudem esse tema para poder entender melhor como ler o comportamento dos seus clientes. E uma vez que você saiba, você entenda qual o perfil comportamental do seu cliente, você consegue direcionar melhor o foco para entender as emoções dele. Uma outra armadilha da comunicação é usar as palavras erradas. Às vezes, uma única palavra mal colocada, ela traz a sensação de insegurança na cabeça do seu cliente. E se isso acontecer, você pode botar tudo a perder. É isso que você quer? Sabe aquele momento que você fala e depois você pensa, caramba, por que eu não fiquei de boca fechada? Por que eu falei aquilo? Podia ter ficado calado, perdi a oportunidade. Portanto, nas petições, nas nossas sustentações orais, que nós devemos escolher sabiamente nossas palavras, mas também, sobretudo, ao lidar com nossos clientes, sobretudo ainda numa negociação de honorários. Porque a comunicação, ela é determinante para o sucesso ou não numa negociação. Cada palavra por nós proferida pode disparar um gatilho na memória do nosso cliente, na cabeça dele, que pode ser bom ou ser ruim, e salvar ou arruinar a sua negociação. Procure usar palavras que você percebe que o seu cliente gosta de usar. E você vai captar o padrão mental dele. E também aquelas palavras que você vê que fazem ele sorrir, que trazem expressões faciais positivas no seu cliente. E outra coisa, não tenha vergonha de repetir palavras de efeito positivo que ele usa, pois isso é uma forma de você se conectar com ele. É o chamado rapport. Rapport vem do francês, quer dizer um espelhamento, mas um espelhamento sutil. Não é virar um macaco de imitação do seu cliente, mas você vai espelhar ele na postura, no falar, na velocidade das palavras, em algumas palavras. É uma forma sutil, porque do contrário ele vai achar que você está debochando dele.
E agora que nós falamos nas armadilhas com as quais você deve ter cuidado para não cair durante uma negociação, vamos falar de fatores chaves da negociação de honorários. E o que são esses fatores chaves? São chaves para a excelência na negociação com o seu cliente. E esses fatores se dividem em 3 grupos: fatores estratégicos, fatores táticos e fatores comportamentais. O que são os fatores estratégicos? Primeiro, a informação. O primeiro fator estratégico é a informação. Eu já falei desde o início que você tem que buscar a informação do seu cliente. Então, nunca sente para negociar com o cliente sem antes ter feito uma busca minuciosa e completa em todas as redes sociais, todas as comunidades, sites de pesquisa, sites de tribunais sobre o seu cliente. Encontre informações úteis para entender o interesse do seu cliente. E para isso eu vou dar 4 passos simples para você fazer isso. Primeiro, busque os dados. Segundo, selecione o que é relevante no que você encontrou, esses dados. Terceiro, sintetize esses dados através de um perfil conciso ou de uma imagem, mapa mental, mapa visual, um papel. E por último, aplique as informações que você obteve na sua negociação. Você pode ter certeza, se você fizer isso, vai ser totalmente diferente qualquer negociação que você fizer daqui por diante. Você vai ter muito mais assertividade. O seu cliente vai achar até que você já conhece ele de muito tempo. E isso não é só para cliente não, tá, gente? Serve para qualquer negociação. Até mesmo para continuar lidando em um processo onde você quer descobrir algo sobre a parte oposta do seu cliente, você também pode usar esse artifício. Você talvez use isso para derrubar uma gratuidade de justiça. A parte oposta pediu gratuidade, eu fui nas redes sociais dele, encontrei fotos dele viajando no exterior, passeando em carros conversíveis, printei aquilo tudo, fiz uma petição e impugnei a gratuidade dele com aquilo. E, evidentemente, que foi concedida, porque se ele tinha condições de viajar para fora, para o exterior, tinha condições de pagar pelas custas processuais. Isso é só um exemplo de como se usar isso. Outro fator estratégico é o tempo. Falando isso, nosso tempo está acabando. O tempo pode ser um aliado ou um inimigo na sua negociação. Você pode usar o tempo a seu favor para fazer o cliente decidir logo pelo fechamento, ou você pode usar o tempo também para cozinhar seu cliente, a fim de medir o grau de necessidade real dele pelo seu serviço. O outro fator estratégico é a pressão. Saber pressionar os pontos certos pode acelerar o fechamento de uma negociação. Por exemplo, se o cliente tem urgência, use o gatilho da urgência para pressionar ele. E ele vai fechar mais rápido. Agora um fator tático. Fazer perguntas inteligentes. Já falei e mais uma vez falo isso porque é muito importante fazer perguntas inteligentes. A maioria dessas perguntas devem ser formuladas antes mesmo de sentarmos com o nosso cliente para negociar e não em plena negociação. E você não pode ter medo de ser invasivo nas suas perguntas. Afinal, você é o solucionador e você está estabelecendo com o seu cliente uma relação de confiança. E nesse papel você tem que saber tudo, precisa saber tudo. Não tenha vergonha de admitir ignorância sobre algo, pois a sua vaidade pode custar um prejuízo decorrente do desconhecimento de certos fatos. Em relação a fazer perguntas inteligentes, tem uma fórmula que é a seguinte: resposta desejada mais pergunta inteligente igual a resposta induzida. Fator tático. Esse eu considero como um fator determinante para o sucesso nas negociações, que é gerenciar as concessões. É a espinha dorsal de toda negociação, você gerenciar as concessões. Quando nós fazemos concessões, devemos sempre começar cedendo pelo que é menos importante para nós, deixando para o fim o que é mais importante. Agora, já no caminho contrário, quando nós queremos obter concessões, devemos sempre pedir as que são mais importantes para nós. E para cada concessão que você se dispuser a fazer, determine a concessão que você quer em troca. Um exemplo: mais prazo de pagamento por menos desconto. É uma troca de concessões. Agora vamos falar de fechar o contrato, fechar a venda. É muito importante que você tenha em mente o uso de gatilhos mentais, como o gatilho da escassez, o gatilho da urgência, da autoridade, da reciprocidade, do porquê e da história, para antecipar o fechamento de um contrato. E antes de dar o preço, sempre mostre o seu valor. Sempre tenha em mente uma margem de desconto sobre o lucro e não sobre o custo. E nunca use essa margem toda. Sempre deixe uma reserva extra de negociação.
Agora, vamos pensar em objeções. Imagina que o seu cliente chega para você e fala assim, doutor, mas está caro. O que você deve fazer nesse caso? Primeiro, não brigue, nem discuta, nem confronte com o seu cliente. Apenas pergunte, por que você acha que está caro? Essa é uma pergunta inteligente. Por que você acha que está caro? Ele vai te dar uma resposta. Se ele não souber, é porque ele está barganhando, ele quer tão somente a mera vantagem. Agora, dependendo do que ele responder, você vai perguntar se ele prefere um advogado barato ou um que solucione. E pode usar o gatilho da história para fundamentar isso, dizendo, certa vez, que o cliente seu optou por mais barato, depois voltou a te procurar porque o mais barato não fez o que ele esperava. Isso é apenas um exemplo. Mostre ao seu cliente por que o seu concorrente custa mais barato. Porque você tem mais experiência, ele não, mais especialização. E em relação ainda agora ao fechamento do contrato de honorários. Define muito bem o tipo de honorário que você quer naquele contrato. Se é de partido, que é um fixo mensal, se é um prolabore inicial, combinado com um prolabore ad êxito, que é aquele percentual que você adquire ao final do sucesso. E também não pode esquecer da sucumbência, que é aqueles honorários pagos pela parte que perdeu, mas que não se confundem, nem se descontam dos honorários que você compactou com o seu cliente. Isso deve ser colocado expressamente no seu contrato. Então você pode fazer combinações dos tipos de cláusulas. E também você pode cobrar por fase. Você pode cobrar por diligência, por peça, por resultado, e tudo isso pactuado no seu contrato, por evento. E você vai formar o seu preço, baseando-se na relevância e complexidade do caso, no tempo despendido para resolver o problema, no valor da causa do proveito econômico, não sei se esse cliente tem apenas uma causa ou muitas causas, se a comarca é local ou é distante, a competência, os honorários praticados pelos demais concorrentes na região e a realidade econômica do seu cliente. Tudo isso você leva em conta na hora de fechar, formular o preço do seu contrato. Os cuidados que você deve ter com esse contrato. Sempre tenha uma cláusula de despesas correndo por conta do cliente, responsabilidade sobre o recolhimento de impostos direcionado ao cliente e uma cláusula de exclusividade sobre os honorários comerciais, deixando bem claro que eles não se comunicam com os honorários pactuados no contrato. E agora vamos aos conselhos finais. Quais são os conselhos finais que eu dou após toda essa explanação sobre negociação de contratos honorários? Trace um perfil geral do seu cliente antes de encontrá-lo. Faça uma lista do que você não sabe a respeito dele e que você quer saber. Analise todas as implicações possíveis sobre o caso do seu cliente, implicações racionais, políticas e emocionais. Na reunião, ouça primeiro, argumente depois, sem bater de frente com o seu cliente, e busque o consenso ao final. Tome nota de todos os pontos importantes para não esquecê-los. Nunca interrompa sua reunião para atender telefone, mensagem, quem quer que seja, sempre tendo foco no cliente. Nunca deixe de contemplar um possível plano B, caso o plano A falhe na sua reunião, caso ele venha a falhar. E não deixe seu cliente ir embora para pensar depois, a menos que faça parte da sua estratégia. E para finalizar, trago esta frase de Napoleão Hill, que é um conselho para todos nós. Sejam mestres das suas atitudes e também será mestre do seu destino. Muito obrigado a todos, parabenizo pela audiência e aqui deixo minhas redes sociais para que possam me seguir.